chuva para os próximos dias e também para os próximos meses. A gente vai agora conversar com o climatologista Werton Costa por videochamada para a gente saber quais são as previsões, qual é o panorama aqui para a nossa capital, para o nosso estado também, as previsões para os próximos dias. Professor, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Bom Dia Piauí. Essa chuva toda já estava prevista, esse período chuvoso acabou sendo antecipado. Qual é que é o relato do senhor a partir dos seus estudos e das suas previsões também? Quais foram as surpresas? Bom dia, Aline. Na verdade, nós estamos dentro do quadro de assertividade da previsão que fora feita ainda antes de findar o ano pelo INMET, pelo CPTEC, que apontava que os primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, seriam com chuvas acima da média, né? De fato, nós tivemos aí um incremento dessa precipitação, é mais uma estação irregular, nós estamos observando, porque em apenas 2 dias, veja bem, em apenas 2 dias nós já atingimos a média de janeiro. Uma média de pouco mais de 190 milímetros já foram atingidos, nós estamos com um incremento de 105% em cima da média, com 2 episódios de chuva, o primeiro de 101,6 e 2 episódios no dia 2, totalizando também mais de 100 milímetros, ou seja, 225 milímetros de chuva atingidos com grande facilidade e trazendo grandes transtornos para o teresinense. De fato, a única surpresa é basicamente essa concentração de chuva, que ela está sendo computada ao quadro de uma laninha configurada, né? Ou seja, as águas do Pacífico estão frias e as águas do Atlântico estão quentes. E por um efeito gangorra, boa parte dessa pressão gerada pelo Pacífico provoca chuvas intensas no Nordeste, nesse momento mais intensas no estado do Maranhão e no estado do Piauí, onde o corredor de umidade está mais ativo. Bom, isso acabou deixando o Piauí em alerta, né? Em estado de alerta, laranja em relação a essa situação nas chuvas. Aqui no Piauí, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Em Teresina foi decretada a situação de emergência. Muitas famílias estão assim, passando por dificuldades por conta da chuva. E para os próximos dias, a chuva deve vir com essa mesma intensidade, professor? Muito bem, né? Como você mencionou bem, ainda estamos dentro do quadro de alerta laranja até às 11 horas. Isso pode ser atualizado, pode ser revogado. E a previsão meteorológica nacional, a previsão do INMET, coloca chuva para os próximos dias, né? Chuva concentrada na faixa norte e centro-norte, justamente a faixa do entorno da Grande Teresina. Então, claro que esses valores que são colocados, eles são decrescentes. Existe uma perspectiva da chuva diminuir nos próximos 3 dias, mas nós ainda teremos episódios de chuva, alguns desses episódios intensos. Daí o cuidado redobrado por parte da população, por parte das autoridades que estão fazendo monitoramento, que estão desenvolvendo assistência no plano da defesa civil em relação às áreas mais vulneráveis da capital. E para os próximos meses, esse período chuvoso deve se estender por mais meses ou ele vai ser um período normal como nos outros anos? Como é que deve se comportar o nosso conhecido inverno, que não é o inverno, né? Já é o verão, mas é o nosso período chuvoso. Muito bem. Segundo a previsão de consenso do CPTEC, nós temos pelo menos 3 meses chuvosos, né? De forma normal são 4, que é a quadra janeiro, fevereiro, março e abril. Mas até março nós temos um fluxo bom de umidade. Isso, naturalmente, muitos agricultores já organizaram o seu calendário agrícola em função desse trimestre com perspectivas chuvosas acima da média. O grande problema, Aline, é que o que é bom para o campo, às vezes, pode ser um transtorno para as cidades grandes e médias do Nordeste. Bom, professor, a gente está vendo muita chuva concentrada aqui na região norte do Piauí. A chuva sempre começa do sul para o norte. E no sul, como é que deve ficar a previsão também para as próximas semanas? Muito bem, o sul também tem alguns volumes chuvosos, só que nesse momento são volumes menores, porque nós temos um sistema atmosférico que está tirando um pouco essa chuva do nosso sertão e praticamente da faixa serradeira. Embora algumas barragens tenham sangrado, né, com chuvas esporádicas, há uma tendência mais clássica dessa chuva se concentrar, pelo menos nesse primeiro momento de janeiro, na faixa norte. Mas o período chuvoso no sul está garantido, né? Porque fevereiro, segundo as previsões meteorológicas, volta o cenário de chuva mais intensa no sul. Professor, o que a gente pode falar sobre essas chuvas
tão fortes em algumas regiões, que têm provocado tantos desastres naturais. Esses são efeitos realmente do desmatamento, do homem, da influência do homem sobre a natureza. O que o senhor pode explicar, uma explicação plausível para as pessoas entenderem o que está acontecendo com a natureza e as suas consequências para as cidades? Perfeitamente, né? Ou seja, esse pacote de chuvas severas ou extremas que causam muitos transtornos, eles já haviam sido, vamos dizer assim, previstos pelo relatório da ONU do IPCC para a mudança climática. De fato, nós temos uma mudança climática em curso e as ações humanas, principalmente as ações nas cidades e no meio rural, o processo de desmatamento, processo de urbanização acelerado, ali, potencializam os efeitos do aquecimento global. Tanto que qualquer chuva numa cidade, num espaço pouco resiliente, muito impermeabilizado, acaba se tornando um grande problema para a população. E essas mesmas chuvas em algumas áreas rurais também podem se transformar em enxurradas, né, e podem provocar danos à produção agrícola, como nós vimos o caso de Uruçuí. Outra característica aqui da nossa região, principalmente essa região de Teresina, que é conhecida como a Chapada do Curisco, é a presença de raios, de trovões. Isso vai permanecer? Como é que está a previsão? Sim, nós temos aí um pacote completo, é uma cidade quente, é uma cidade que tem uma característica de ter boas cargas elétricas. Essas últimas chuvas, inclusive, muitas cargas concentradas na capital, ou seja, uma sequência muito grande. Então, a tendência desses sistemas atmosféricos rápidos, porque são chuvas rápidas, elas têm um início muito rápido, elas vêm com cargas elétricas sobre Teresina. E daí o cuidado redobrado com a segurança das pessoas, principalmente aquelas que estão em espaços abertos, espaços públicos, e não buscar abrigo em árvore, não usar equipamento eletroelétrico conectado à rede elétrica, enfim, aquele pacote de orientações que garante a segurança do cidadão. Professor, eu queria que o senhor dissesse assim para a gente quais são as regiões mais críticas, as que merecem mais atenção no nosso estado, para que as autoridades realmente tenham uma atenção redobrada nessas regiões. Quais são as cidades, quais são os municípios, aqueles que realmente sempre são mais afetados e que a chuva vai cair mais forte? Primeiramente, a gente sabe que são os municípios ribeiros, são os municípios margeantes da bacia do Rio Parnaíba. Depois, duas bacias em especial, né, que a gente sabe que a partir de fevereiro isso pode se tornar mais crônico. É o caso da bacia do Lungar, que você tem uma área muito baixa ali, região de Luzilândia, Esperantina, Porto, Matias Olimpo, Batalha, e a bacia do Puti, ou seja, de Castelo a Teresina, que a gente sabe muito bem que as águas no Ceará elas tendem a ser potencializadas a partir do próximo mês. Inclusive, nesse momento, o Ceará está em alerta vermelho para a região da Ibiapaba e a região sertaneja. Tá certo, a gente sempre fica acompanhando essa movimentação no Ceará também, porque acaba desaguando aqui no nosso Piauí, né? Professor, muito obrigada, tá? O Ayrton Costa, que é climatologista, está sempre à disposição aqui da TV Clube, da imprensa de um modo geral, passando informações para a gente, nos atualizando, deixando a gente também mais preparado. Que o poder público também se atente a isso, às previsões do tempo, e a gente não tenha mais que noticiar tantas tragédias, né, professor? Muito obrigada. Bom dia para o senhor, bom trabalho. Bom dia, Aline, bom trabalho.